Olá amigos, sejam bem-vindos à aula número 2, Integração Cefip. Nesta aula mostrarei como gerar e integrar o arquivo da Cefip. E também darei algumas dicas de como corrigir eventuais diferenças que possam ocorrer aí no valor do INSS a ser pago, ok? Então, primeiramente, pessoal, eu vou lembrar que o processo de folha de pagamento deve ser realizado após os cálculos de férias e rescisões, ok? Ou seja, a folha de pagamento sempre deve ser o último processo a ser executado para que o sistema feche a folha corretamente. Muito bem, para gerar o arquivo de integração, pessoal, basta acessar o menu Integrações, Cefip. Aqui temos algumas opções de tipos de arquivos que podem ser gerados para a Cefip. Então o primeiro código, 115, é o mais comum, né? O mais utilizado aí pelas empresas. O 150 ele é utilizado para empresas de local rateado com CNPJ ou com SEI. O 155 é utilizado para empresas de local rateado com SEI. O 211 ele é utilizado para empresas cooperativas. O 650 é utilizado para o envio da folha complementar, a qual é processada diferenças quando o dissídio é aprovado em atraso, ou seja, fora do mês data base. Então, selecionando esta opção, você também deverá informar aqui do lado direito o sindicato e o processo desta folha complementar. Aqui acima temos a opção somente declaração, que é utilizada no envio da folha de sócios, né, geralmente sem o recolhimento do FGTS, mas selecionando esta opção, ele abre a possibilidade de eu marcar este campo aqui que está relacionado, ou seja, gerar declaração mesmo com valores a recolher, tá? Um pouco aqui acima, também abaixo do somente declaração, vocês percebem que existe a competência 13, mas ela não está habilitada. Por que não está habilitada? Porque ela só habilita, pessoal, para gerar o arquivo da segunda parcela do 13º no mês 12, tá? Então, só consegue gerar o arquivo Cefip da segunda parcela do 13º se eu ativar no mês 12. Isso é muito importante, porque tem clientes que antecipa a folha de 13º 100% e uma competência fora do mês 12 e depois tem problema de gerar o arquivo aqui acessando no mês 12, tá? A gente não recomenda que antecipem o 13º 100% fora do mês 12, tá? Sempre deixem algum valor para que você possa ativar o sistema no mês 12, que nem eu vou fazer agora, e assim ele ser habilitado aquele campo lá. Enfim, ele só habilita aqui a marcação da competência 13, né, para gerar a segunda parcela, se eu ativar o sistema no mês 12. Isso atendendo a regra lá da própria Cefip, tá? É muito importante. Bom, aqui do lado direito, né, temos que informar a empresa responsável, mas no meu caso, ela já trouxe a empresa aqui selecionada. Por quê? Eu vou mostrar para vocês. Porque lá no cadastro da empresa, aqui na aba responsáveis, eu já pré-estabeleci, não só para a Cefip, mas como para o CAGED, GRRF, RAIS, exportação de VT, eu já antecipei aqui, já deixei a empresa já informada, por isso que eu não precisei informar lá. Mas fica a questão de vocês, tá? Ou já deixa aqui, ou quando for gerar o arquivo, informem lá a empresa responsável. Então eu vou voltar aqui no mês que eu estava, no mês 10, e vamos novamente lá no menu Integrações Cefip. Porque aqui ainda falta eu falar para vocês que, além das opções que eu tenho aqui em cima, do sindicato, da empresa responsável, enfim, eu também tenho como gerar um arquivo para o recolhimento do FGTS e da GPS em atraso, e aqui já estabelecer a data do pagamento em atraso, tá certo? Um pouco para o lado direito também temos a opção de gerar o arquivo em fila ou da empresa ativa, ou seja, se eu deixar aqui ativa, ele vai gerar, claro, somente dessa empresa que eu estou ativa. Agora, para gerar em fila,
eu tenho que criar uma fila e dentro desta fila eu colocar divisão, tá? Por exemplo, criar uma fila somente para empresas com recolhimento do 115, outra fila somente com empresas para o recolhimento 150 e assim por diante. Eu nunca posso criar uma fila e dentro desta fila colocar empresas com recolhimentos diferentes, tá? Porque você não vai conseguir gerar aqui, ok? Mas enfim, eu posso gerar uma fila e dentro desta fila colocar várias empresas e assim poder gerar esse arquivo em lote, tá certo? Aqui embaixo, pessoal, vocês têm que informar o local onde será salvo esse arquivo da Cefip, tá? Então a gente pega uma situação que a gente às vezes se depara aqui com um cliente que liga no suporte, que quando clica aqui, ele dá um erro, aquele erro I/O 123. Isso quer dizer que há alguma configuração de impedimento aí do seu sistema Windows, tá? Que pode ser até mesmo somente na máquina que vocês estão gerando. Então a gente aconselha, né, recomenda que você crie uma pasta dentro de algum diretório e dentro desta pasta você salve o arquivo. Mas muitas vezes ele já dá o erro I/O no momento que você clica aqui. Aí nesse caso a gente recomenda que entre em contato com o seu TI para que ele configure as permissões do Windows e você consiga acessar esse determinado local para salvar o arquivo, tá certo? Então eu tenho aqui a minha folha do mês 10 já calculada, né? E eu vou mostrar para vocês uma outra situação que também ocorre quando você importa o arquivo para Cefip e chega lá dentro, no momento de simular, ele dá uma diferença de INSS. Então é o seguinte, nesta minha folha aqui do mês 10, pessoal, eu tenho uma rescisão também calculada, tá? Então essa minha folha, eu tenho uma rescisão, ela tá fechada, tá tudo bonitinho, pronto para eu gerar o arquivo da Cefip e enviá-la. Mas vamos imaginar que eu percebi que o meu FAP está errado. Então aqui no cadastro da empresa, na aba folha, vamos imaginar que o meu FAP não era 1, na verdade é 2. E eu vim aqui e alterei. Alterei o FAP para 2. E agora eu vou recalcular a folha. Eu vou mostrar para vocês como que fica lá no resumo da folha. Ok, a folha recalculada, agora com o FAP 2, vamos tirar o resumo da folha para ver se os valores vão bater. Então lembra, em algumas aulas passadas, eu falei para vocês que esse campo 1040 é o valor da parte empresa, tá? Então, vamos conferir se ele está certo. Então eu vou abrir aqui a calculadora. Porque como que eu sei que esse valor está certo? Aqui ele vai trazer o quê? Os 20% da empresa, né? E mais o FAP ajustado. Então no meu caso aqui teria que ser 22% vezes essa base da empresa, somando essa base em INSS mais a base de 13º. Então vamos lá. Eu tenho uma base aqui de 23.463,33 mais a do 13º, que é 1.836,67. Então eu tenho uma base de INSS aqui para que seja levada na Cefip de 25.300. Então sobre esta base, esse campo 1040, ele será pelo percentual de 22%, que é os 20% da empresa, mais os 2% do meu FAP ajustado. Vamos ver se bate? Então a base vezes 22% igual 5.566. Não está batendo. Agora, por que não está batendo? Lembra que eu falei que se eu tiver rescisão na folha e eu alterar o FAP, eu tenho que recalcular primeiro a rescisão e por último a folha. Então o que aconteceu aqui? A minha rescisão ainda está calculada pelo FAP antigo. Se eu tirar o resumo aqui só de demitido, você vai ver que vai bater ainda por 21%. Ó, vamos fazer a conta. Então a base aqui de novo. 1.550
mais o 1.836,67 vezes 21%. 711,20, tá vendo? Então, o que aconteceu? A minha rescisão ainda ficou com o FAP que eu havia calculado anteriormente. Isso acontece bastante, tá? Eu estou mostrando para vocês como que vocês chegam nesse valor, como vocês percebem o porquê que o resumo da minha folha muitas vezes não está batendo aqui. E é simplesmente porque eu alterei o FAP e eu tenho rescisões e eu não recalculei primeiro as rescisões e por última a folha. Agora vamos recalcular a rescisão com o FAP novo, né? O FAP que eu alterei. Então eu venho aqui em cálculos, rescisões mensais. Vou dar um processo aqui nessa minha rescisão, para que ela seja recalculada com o FAP ajustado. E por fim vamos recalcular, lembrando sempre por último a folha de pagamento, tá? Eu vou frisar novamente. Processou a folha, tá fechada? Esqueci, o FAP está errado. Se tiver rescisão, tem que recalcular primeiro as rescisões e por último a folha, ok? Então recalculei a rescisão, a folha, agora vamos tirar o relatório para ver se vai bater aquele valor lá da empresa. Então vamos somar novamente. Pegando a base aqui, vou colocar mais perto aqui, ó. A base aqui de 23.463,33 mais 1.836,67 sobre os 22%. Então, vezes 22% igual. Dá 5.566. Olha lá, agora sim, ele está batido corretamente com o FAP já ajustado, ok? Então, é sempre importante aí. Alterou o FAP depois que fechou a folha, reprocessa todas as rescisões para depois você recalcular a folha de pagamento, ok? Agora eu vou gerar aqui o arquivo da CFIP para a gente poder importar essas informações lá dentro da CFIP, ok? Lembrando, pessoal, que daqui para frente, né, a partir do momento que a gente gera o arquivo da CFIP, lá dentro da CFIP, o suporte, né, quem precisa dar esse suporte caso vocês tenham algumas dúvidas, é a própria Caixa, tá? Mas eu vou estender um pouquinho. Eu vou dar algumas dicas dentro da CFIP, mas lembrando que a responsabilidade de prestar um suporte dentro da CFIP não é da Contimatic, é da própria Caixa, tá certo? Mas eu só vou estender aqui para dar algumas dicas, tá bom? Então vamos lá. Aqui no menu Arquivo CFIP, já vem selecionado o código correspondente a esse meu tipo de empresa, e conforme eu deixei lá no cadastro da empresa já informado qual que é a empresa responsável, eu não preciso informar aqui porque ela já vem selecionada, ok? Então basta eu vir aqui e clicar no botão gerar. Aqui embaixo ele tem o status da operação, no meu caso, operação concluída com êxito. Basta eu vir na CFIP. A dica que eu dou aqui dentro é sempre vir aqui no menu ferramentas, limpar base de dados e assim poder importar minha folha de pagamento. Outra dica, sempre observem quando for importar o arquivo da CFIP a data e a hora, tá? Porque pode ser que vocês estejam buscando algum arquivo anterior, algum arquivo antigo. Então eu vou dar um duplo clique aqui, ok? E vou clicar em simular. Vamos ver quanto que ele deu lá o valor do INSS. Então aqui ele deu 10.045,03 centavos. Vamos ver se está batendo na folha. Tirar só o resumo de funcionários. Calculadora. Então é esse valor aqui abaixo, pessoal, ó. Então eu tenho aqui de funcionário 8.495,04 mais falta o relatório do sócio, tá? Porque eles são separados. Se tiver autônomo também tem que somar todos. Agora eu vou tirar o do sócio, resumo da folha de sócio, mais 1.550. Então aqui eu tenho mais 1.550. Aqui dá o total de 10.045,04. Lá na CFIP deu 10.045,03, não tem problema, tá? Essa questão de pequena diferença nos centavos aqui. Ok, entra dentro lá do critério lá de não entrar nas inconsistências.
Bom, vamos verificar o FGTS, analítico da GRF. Aqui temos dois valores, tá, pessoal? Por que esse valor veio separado? Porque esse valor de FGTS 2% é o do jovem aprendiz que eu tenho na folha, tá? Então se atentem a isso aí também. Vamos somar aqui. Então eu tenho aqui de funcionário 1.663,06 mais R$20 do aprendiz. Tem que dar 1.693 lá na folha. Vamos emitir um relatório, um resumo da folha de funcionários. E aqui tá o valor certinho, ó. 1.693,06, tá? Diferença de 1 centavo, normal. Ah, Rogério, por que não tem os valores do FGTS rescisório? Pessoal, é outra pergunta que costuma ocorrer muito aqui no suporte. Esses valores de FGTS rescisório não foram para a CEFIP, por quê? Porque é a minha data de pagamento, tá? Então, dependendo da data de pagamento lá da rescisão, esses valores de FGTS rescisório, eles são levados para a GRRF, para que sejam pagos antes do fechamento da CEFIP. Então se atentem bem a isso também, tá? Porque a data de pagamento da rescisão interfere muito no valor do FGTS aqui da CEFIP, porque a gente às vezes pega muito cliente alegando que eu tenho rescisão no mês e não foi para a CEFIP. Por quê? Porque justamente a data de pagamento dessa rescisão está um pouco longe do dia 7, né, que a gente tem que pagar lá a guia de FGTS, ok? É outra dica que eu dou para vocês. E outro detalhe também, lembra que eu alterei o FAP? Sempre que alterar o FAP lá no sistema Folha e importar novamente, verifiquem aqui nesta tela se está correto o FAP. No meu caso, ele já trouxe o FAP atualizado de 2%, ok, pessoal? E outra dica que eu vou dar para vocês, eu tenho rescisão, não tenho? Sempre que vocês tiverem rescisões na folha de pagamento, principalmente quando tem pagamento de aviso prévio indenizado, confirme se essa base aqui está correta, tá? Basta vir aqui, ó, na aba Movimento e clicar aqui no funcionário de movimento, ó, que está de rescisão. Clicando sobre o nome dele, vai aparecer esse campo aqui, ó, remuneração sem 13º salário. Esta base aqui tem que estar de acordo com o que consta aqui, ó, no sistema Folha, indo no menu Lançamentos, Funcionários Mensal. Abre o recibo do funcionário rescindido e é essa base aqui embaixo, ó, tá vendo? Salário de contribuição do INSS. Nesse meu caso ele bateu, mas tem situações que a CEFIP não importa, ela não reconhece. Então o que eu tenho que fazer? Se porventura tivesse errado desse funcionário na CEFIP, eu viria aqui no recibo dele, via qual que era o valor, nesse caso 1.550, volta na CEFIP, clica nesse botão Dados no Movimento e informa a base correta, tá, pessoal? É uma outra dica que eu dou para vocês e simula novamente. Tá certo, pessoal? Mais outra dica, tá? É a última dica que eu vou dar para vocês aqui. CEFIP sem movimento. O nosso sistema Folha Fênix não gera CEFIP, arquivo de CEFIP sem movimento. Aí, nesses casos, vocês têm que fazer assim, ó. Deixa eu limpar aqui a base de dados. CEFIP sem movimento, vocês têm que vir aqui na CEFIP, clicar no botão novo, informar a competência, o recolhimento, e também fazer o cadastro da empresa aqui, ó, em nova empresa. Enfim, tem que cadastrar a empresa manualmente dentro da CEFIP. Aí depois que vocês cadastrarem e enviar essa competência sem movimento, a dica que eu dou é vir aqui no menu Ferramentas e aqui nessa opção Fazer Backup. Porque assim vocês fazem o backup deste envio sem movimento e quando for enviar o outro mês sem movimento, basta restaurar esse backup, mudar a competência e enviar novamente, tá certo? Ou até mesmo gerar um arquivo dentro do sistema Folha com movimento, envia para a CEFIP e aqui dentro da CEFIP você retifica, né, informando que é sem movimento, tá bom, pessoal? Então, eu fui um pouquinho além, dei essas dicas para você dentro da CEFIP, lembrando mais uma vez, suporte da CEFIP, RAIS, DIRF, não é de responsabilidade da Contimatic, mas a gente às vezes dá algumas dicas aqui dentro, tá certo, pessoal? Então essa foi mais uma aula, agradeço demais aí a atenção de vocês e até as próximas.